Olá, amigos. Eu sou Afrânio e mais uma vez aqui estou, a pedido da direção do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, para estudar com vocês um tema do Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos as questões 149 a 165, que dizem respeito à alma após a morte. Como sempre fazemos, iniciamos com uma leitura que seja adequada, inclusive ao desenvolvimento do tema que temos que realizar. Hoje é a lição 149, é uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? Intitulada Propriedade. Emmanuel sempre toma por base um versículo. Hoje o versículo do Evangelho de Mateus é o seguinte: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículo 22. É um versículo daquela passagem evangélica em que o jovem procura Jesus e diz que quer segui-lo, e Jesus recomenda então que ele deixe todos os bens e o siga. E como o jovem tinha muitos bens, ele acaba não seguindo a Jesus como recomendado. Comentando então esta passagem, Emmanuel diz o seguinte: o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criança a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Abrindo um parênteses aqui só para a gente lembrar, né, é uma fábula, né, da cigarra e da formiga, que enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. Vem o inverno, aí então a cigarra não amealhou recursos necessários para aquela época em que a busca de alimentos é mais difícil, né? Então o Emmanuel está dizendo que não é isso que ele está querendo que a gente faça, que a gente deixe de trabalhar, né, para simplesmente usufruirmos da vida. Não, não é isso, né? E ele diz aqui, né? Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Então, no sentido da nossa existência é nós nos evoluirmos moralmente. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem nos ensinamentos de Jesus. Então, a lição é bastante clara, né? Nós, quando retornarmos à parte espiritual, só vamos levar aquilo que estiver incorporado a nós como espíritos, né? A nossa inteligência, os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da jornada, né? Isso é que nós vamos levar conosco, o que pode se incorporar a nós como espíritos. Tudo que a gente conquista aqui de material, nós vamos ter que deixar ao retornar à parte espiritual. Então, quando a gente compreender isso, é o que Emmanuel fala, nós vamos sofrer menos, nós vamos ter menos dificuldades, né, para aceitar este momento que é inevitável para todos nós, que é o momento da morte do corpo físico. Continuando o nosso preparo, nós, como sempre fazemos, lemos também uma página de Chico Xavier. Hoje a página do livro Orações de Chico Xavier, que lembro sempre que esse livro não é um livro de orações, é um livro de pensamentos, de reflexões de Chico, né? E
Por exemplo, na página 109, nós temos uma reflexão do Chico bem adequada ao tema que vamos estudar. Diz assim o Chico, o nome da lição é Reencarnação Imediata. Muitos espíritos, quando desencarnam, ficam por aqui mesmo. Quer dizer, esses espíritos que ficam muito apegados à matéria, quando desencarnam, muitas vezes eles não conseguem se desligar do corpo físico que é sepultado. Têm medo do desconhecido, ficam por meses e anos no aconchego do próprio lar, usufruindo do calor dos seus familiares. Quer dizer, ele pode ficar ligado ao corpo físico, lá no cemitério, que muitas vezes acontece, mas pode ficar também ligado aos familiares que continuam encarnados. Alguns reencarnam, digamos, sem terem ido ao plano espiritual, nem se apercebem de que desencarnaram. O apego deles é tão grande, a receptividade que encontram é tão estreita, que acabam reencarnando quase de imediato. O espaço decorrente entre uma encarnação e outra varia de espírito para espírito. Alguns levam tempo para reencarnar, mas outros reencarnam em questão de poucos meses. Em questão de poucos meses. Então, meus amigos, é a situação, a nossa situação espiritual, a nossa evolução, né, o nosso progresso é que vai determinar quanto tempo nós vamos passar no plano espiritual. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades que a vida nos concede para que possamos conseguir, aproveitando bem esta encarnação, usufruirmos também da vida espiritual. Então vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Senhor Jesus esta oportunidade de estudo, que Ele possa ser útil a todos nós, que essas reflexões nos consolem e nos ajudem a compreender melhor o papel que cada um de nós tem na presente encarnação. Ajuda-nos, portanto, para que os bons espíritos possam nos inspirar e, desta forma, tenhamos êxito na nossa intenção de levar a doutrina espírita, divulgando-a entre todos aqueles que nos assistem. Que o Senhor Jesus, então, possa permitir que iniciemos o nosso estudo deste dia, em nome dele, em nome de Chico Xavier, em nome de todos aqueles espíritos benfeitores que estimulam esse trabalho e, sobretudo, em nome de Deus. Graças a Deus. Então, queridos, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da parte 2ª do Livro dos Espíritos. A parte 2ª é aquela que trata de questões referentes ao mundo espiritual. E esse capítulo 3 tem como título Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Em outras palavras, ele pode dizer da volta do espírito ao mundo espiritual, ou à vida espiritual, uma vez que se cesse a vida material. Né? Então, nosso corpo falece, né? Nós morremos, o corpo morre, nós, espíritos, retornamos ao mundo espiritual. E aí, o que acontece? Né? O que acontece nesta situação? A gente tem que lembrar sempre, né, para que a gente entenda bem, que todos nós, na verdade, somos um misto de corpo, espírito e entre o corpo e o espírito, perispírito. Né? São as 3 partes essenciais que nós carregamos, que nós somos, digamos assim. Né? O corpo material, que é este que cada um de nós tem, nós encarnados temos, né? O corpo espiritual, que todos têm, encarnados e desencarnados, e para aqueles que estão encarnados, não, para aqueles que estão encarnados principalmente, mas também os desencarnados, tem o perispírito, que é aquele corpo, é aquele envoltório do espírito, né? Que pode dizer que é o corpo espiritual. Então essa é a ideia. Então o que acontece no momento da morte? Os espíritos, na questão 149, nos passam a ideia que no momento da morte, a alma, quer dizer, o espírito que estava encarnado, volta a ser espírito e volta ao mundo dos espíritos, de onde se afastaram momentaneamente. Então a ideia é essa. Estamos aqui encarnados, vai chegar o momento
que o nosso corpo físico não vai ter condições mais de nos reter, o corpo vai morrer e nós, espíritos, com o nosso perispírito, vamos retornar ao mundo espiritual. Esta é a ideia que o livro dos Espíritos, na questão 149, nos passa. Uma questão muito importante é tratada na pergunta seguinte, a 150. Quando a gente fica sabendo que, após esta morte do corpo físico, nós continuamos com a nossa individualidade. Isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente. A individualidade não se perde. As nossas conquistas continuam sendo nossas quando retornamos ao mundo espiritual. Nós não voltamos ao todo universal, como diz a doutrina panteísta, né? O panteísmo é justamente isso, né? Essa reintegração a um todo universal, né? Se isso acontece, se nós nos integramos no todo universal, a gente perde a nossa individualidade. E se a gente perde a nossa individualidade, todo o esforço que tenhamos feito nesta vida para nos melhorarmos, aí vão. Então, não há como a gente aceitar esta ideia, né? E os Espíritos vêm justamente dizer que as coisas acontecem de tal forma que nós mantemos a nossa individualidade. Na questão 150, na questão 151 e na nota de Kardec, a questão 151, nós ficamos cônscios disso que eu estou lhes falando. A individualidade é mantida. Nós retornamos ao mundo espiritual, mas continuamos sendo eu, o Afrânio, e vocês, cada um de vocês, a personalidade que tiverem hoje. Bem, isso não significa que eu serei sempre o Afrânio. É claro, eu, espírito, serei sempre espírito. Nesta encarnação, eu sou o Afrânio. Mas em encarnações passadas, quem fui eu? Quem foi cada um de vocês? A gente sabe que em cada encarnação, a gente assume uma personalidade diferente. Então a gente vai, mas o espírito é sempre o mesmo. Vejam a história de Emmanuel, que é a mais conhecida, né? Emmanuel, nós sabemos lá do livro Há 2000 anos, onde ele é o senador Públio Lentulus, que ele depois vai reencarnar numa outra personalidade, que é Nestório, no livro 50 anos depois, onde ele vai ser um escravo. Nestório é um escravo. Públio Lentulus é um senador romano. O espírito é o mesmo. Depois nós vamos ter uma outra encarnação de Emmanuel. Ele vai ser, no livro Renúncia, ele vai ser o padre Damiano. Depois ele vai ser o padre Manuel da Nóbrega. Então ele vai, ao longo da sua trajetória de espírito, encarnando em vários corpos, várias personalidades. Assim acontece com todos nós. Eu hoje sou Afrânio, ontem não sei qual era o meu nome, mas o espírito que hoje anima o corpo Afrânio já está aí há centenas, milhares de anos, não sei quanto tempo, encarnando e procurando evoluir, procurando progredir. E assim vocês também, amigos. Todos nós passamos por esse processo, é um processo, digamos assim, natural, né? Um processo articulado por Deus para que nós possamos chegar à perfeição. Não a perfeição absoluta de Deus, mas a perfeição relativa. Não é verdade? Então é isso. Na questão 152, os Espíritos dizem a Kardec que a maior prova da individualidade da alma depois da morte está nas comunicações dos Espíritos. Dizem eles, se não fosseis cegos, veríeis, se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito frequentemente uma voz vos fala reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então, uma comprovação da individualidade é essa, é a de que a todo instante nós estamos aqui recebendo comunicações de espíritos desencarnados. Ora, quantos livros nós temos aí manifestando isso? Se nós pegarmos o livro Parnaso de Além Túmulo, por exemplo, o primeiro livro publicado do nosso querido Chico Xavier, nós vamos ter ali vários poetas se comunicando, né? E vocês vão ver ali que entre um poeta e outro há todo um estilo diferente que mostra que são inteligências diferentes que escreveram aquelas poesias. E quando a gente pega
uma poesia de uma daquelas inteligências e compara com a poesia que aquele poeta já desencarnado, né, escreveu através de Chico Xavier, e compara com a obra que ele, quando encarnado, produziu, e a gente nota o mesmo estilo, a mesma forma, portanto, de se expressar, nós chegamos à conclusão de que o espírito é o mesmo. Ele estava encarnado e desencarnado, ele continua sendo o mesmo espírito. Então, meus amigos, é isso, né? Se a gente não quisesse ser incrédulo, a gente veria isso com a maior facilidade. Nós que somos espíritas, acredito que já temos mais facilidade para ver isso, porque a todo instante a gente se defronta. Existem livros de Chico Xavier que falam de pessoas que desencarnaram e que depois vieram dizer como foi o seu desencarne. Vieram consolar seus familiares, né? Citamos, por exemplo, o livro Jovens no Além, que são jovens que desencarnaram e que depois vieram trazer cartas trazendo consolo para aquelas pessoas que eram seus familiares. Tem um livro da Célia Xavier, que eu não estou me recordando agora o nome, onde ela conta a respeito do desencarne de seus filhos, né? Eu não recordo agora o nome, mas é de Célia Xavier, um livro espetacular, um livro muito bom. Tem o Perda de Entes Queridos, da Zilda Gilquete Mosin. Tem vários livros, né, que nos mostram a comprovação da existência da vida espiritual, da manutenção da individualidade. Tá bom? Na questão 153, os Espíritos nos levam a outra reflexão. A vida do Espírito é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. A vida do Espírito é eterna, né? A gente não pode confundir aqui a vida eterna do Espírito com a eternidade de Deus. Isso aí a gente precisa deixar bem claro, né? Que Deus é eterno. Deus é eterno, porque ele não teve início nem terá fim, né? Ele dura para sempre, né? Agora, nós somos imortais, né? A nossa imortalidade não se confunde com a eternidade de Deus. A vida eterna quer dizer a vida que nós vamos ter, como espíritos imortais, a gente vai viver sempre, tá? Esse é o pensamento, esta é a reflexão que nos faz chegar aqui, fazem chegar os espíritos. Bem, os espíritos puros, além da terra, possuem a felicidade eterna, por não estarem mais sujeitos a sofrer prova alguma. Né? Essa é a questão 153, a 153A, né? Dizendo que a gente fala muito de felicidade, né? Quando é que a gente vai ter a felicidade eterna? Né? A felicidade inalterável, como é falado na questão 113. Só quando formos espíritos puros. Até lá, a nossa felicidade vai ser uma felicidade, digamos assim, instável, né? Variável. Nós vamos ter momentos de felicidade e momentos em que vamos nos sentir profundamente infelizes. Então, o progresso é que vai nos dando esta noção de felicidade eterna. E é isso que a gente precisa buscar, né? Esta evolução para que nos sintamos numa felicidade inalterável, quer dizer, aquela felicidade permanente, mesmo tipo de felicidade. Bom, seguindo aqui, né, a gente precisa recordar que o regresso dos espíritos, como nós estamos vendo, se dá para o mundo dos espíritos, o mundo espírita, né, que é o mundo principal. Os espíritos nos dizem que o mundo principal não é este mundo material em que nós encontramos. O mundo principal é o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. É para lá que nós vamos. E é lá que nós vamos ter uma vida permanente, digamos assim, né? É nosso principal local
onde vamos cultivar a nossa vida, vamos buscar a nossa vida. Nós passamos um tempo no mundo espiritual, né, aprendendo, refletindo, e aí voltamos ao mundo material, a fim de enfrentarmos as provas de que necessitamos para o nosso progresso. É como o aluno matricular numa escola. Ele frequenta as aulas e depois tem que fazer as provas. Quer dizer, a comprovação de que aprendeu aquilo, que vai viver aquilo que aprendeu, que vai colocar em prática aquilo que aprendeu. É o mundo dos espíritos. Se o espírito tiver uma boa elevação moral, ainda que não conquistada na encarnação que acaba de deixar, retornará ao grupo espiritual a que esteja vinculado, parentela espiritual, o que pode se dar numa colônia espiritual. Então aqui é para onde nós vamos depois que a gente desencarna, né? Vai para um local determinado? Essa pode ser uma dúvida que muita gente tem, né? Na verdade, a gente vai para o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, ou o mundo espírita, se vocês preferirem, mundo dos espíritos, ele tem várias regiões, não é como o nosso mundo material. Aqui no nosso mundo material, nós estamos no Brasil. Se nós quisermos ir para um outro país, digamos, quisermos ir para Portugal, Portugal é uma região que existe na Europa e o Brasil está na América do Sul. Nós vamos pegar um avião, um navio e vamos para Portugal. Não é verdade? A distância é geográfica. Dentro do Brasil, nós vamos ter pessoas de todos os níveis evolutivos. Pessoas muito boas, pessoas intermediárias e pessoas ainda menos evoluídas, né? A mesma coisa em Portugal e a mesma coisa em todos os países do mundo. Nós vamos, quando nós queremos sair de um lugar para o outro, nós nos deslocamos dessa forma, geograficamente. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, as pessoas se agrupam de acordo com a sua evolução espiritual, né? São, digamos assim, são esferas para onde nós somos atraídos de acordo com a nossa densidade vibratória. Ora, se você é uma pessoa boa, você tem grandes chances de ir para uma colônia como o nosso lar, né? Como o nosso lar. Eu digo grandes chances porque às vezes a gente precisa passar uma temporada, como o André Luiz no livro Nosso Lar precisou, passar uma temporada numa região próxima à colônia aonde você vai se fixar, né? Mas você precisa passar um tempo ali como o Nosso Lar, como o André Luiz precisou, antes de ir para a colônia do Nosso Lar. Mas Nosso Lar é apenas uma colônia, existem muitas outras colônias. Para cada região, para cada cidade geográfica que nós temos no mundo, nós vamos ter uma colônia. Assim é que aqui, por exemplo, no Brasil, sobre aqui a região do Rio de Janeiro, onde nós nos situamos, nós temos a colônia Nosso Lar. Mas para os nossos irmãos de São Paulo, existe, por exemplo, a colônia Alvorada Nova, que fica próxima à cidade de Santos, né? Então, sobre a cidade de Santos, a colônia Nosso Lar, segundo registros, ela se desdobra aqui sobre o Rio de Janeiro, alcançando até o sul de Minas, segundo alguns espíritos dizem, né? De maneira que nossa ida para o plano espiritual vai ser de acordo com a nossa densidade vibratória. A coisa não é geográfica. De modo que podemos sintetizar, existem 7 esferas vibratórias no mundo espiritual. Digamos que 7. Tem até um livro de Mário Frigeri, editado pela Federação Espírita Brasileira, chamado As 7 Esferas da Terra. É um livro que se baseia em textos de André Luiz, né? Se baseia nas obras de André Luiz. Então nós temos 7 esferas. A esfera de menor densidade vibratória para as pessoas mais necessitadas é chamada de trevas, a primeira. A segunda é chamada de abismo.
são duas regiões subcrostais, quer dizer, estão abaixo da crosta terrestre. As pessoas muito endividadas normalmente são encaminhadas ou são atraídas por essas regiões. A terceira é a crosta, né? Aqui na crosta nós temos atividade de espíritos. Lembra do pensamento do Chico? Que os espíritos, quando são muito apegados, às vezes eles ficam no próprio seio familiar, não conseguem se libertar da sua rotina material. Então é justamente a crosta. Acima da crosta nós temos o umbral. A região onde o André Luiz se situou, inicialmente é umbral, e depois ele vai para nosso lar, que é uma região que também fica no umbral, mas numa região mais elevada do umbral. Depois nós temos a quinta esfera, é a esfera da arte, cultura e ciência. A sexta é a esfera do amor universal e a sétima é a esfera diretora do planeta. De certa forma, os antigos já tinham uma intuição dessas densidades vibratórias diferentes no mundo espiritual. A gente se lembra, por exemplo, que Ptolomeu, isso está citado no livro A Gênese, de Allan Kardec, A Gênese e os Milagres das Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, está citado por ele, que longo tempo, agora é aspas, né? Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos. Céus superpostos, quer dizer, esferas com densidade vibratória diferentes, cujo número, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. É o sétimo céu. Eu me lembro que quando eu era garoto, tinha uma revista de fotonovelas, digamos assim, chamada Sétimo Céu. Principalmente as senhoras daquela época, as mulheres daquela época, adoravam essa novela. Eu me lembro de minha mãe, de minhas tias, né, lendo as novelas. Não tinha as facilidades de hoje que nós temos. Hoje nós temos facilidades enormes. Naquela época não tinha nada disso. Então a revista Sétimo Céu era isso. Eram aquelas histórias românticas, as pessoas que liam se sentiam assim muito bem com aquelas histórias maravilhosas que eram ali tratadas, né, eram ali editadas, eram ali divulgadas, né? E aí continua o nosso querido Allan Kardec. São Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Então vejam que São Paulo foi elevado ao terceiro céu. Então, meus amigos, é isso, né? Então a volta, a alma, né? A alma retorna após a morte desta forma que nós estamos dizendo. Nós vamos para uma dessas regiões, aquela com a qual nosso teor vibratório mais se identifica. Mas vamos ver aqui a separação da alma e do corpo, como se dá. Normalmente, a gente tem muito receio, né? Morrer dói, morrer não dói, como é que é isso? Na questão 154, os espíritos são claros, dizem que a separação da alma e do corpo não é dolorosa. O corpo frequentemente sofre, mas durante a vida, que no momento da morte, quando a alma nada sente. Quer dizer, a dor que se sente é a dor do corpo, não é a dor da alma. Isso não é uma regra geral. Existem pessoas que desencarnam e relatam depois que nada sentiram. Nada sentiram, não sentiram dor no corpo físico e não sentiram, consequentemente, dor alguma. Porque a dor, quando existe, é a dor do corpo físico, não é a dor da alma, né? Eu sempre falo aqui de uma comunicação que uma vez ocorreu no grupo mediúnico do qual participo, de uma companheira da casa chamada Irani. Talvez alguns dos que nos estão assistindo tenham conhecido a Irani. A Irani era trabalhadora antiga da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, né, conhecida, portanto, de muitos daqueles que migraram depois para o núcleo espírita Chico Xavier, né? E a Irani era uma pessoa boníssima, um sorriso lindo, uma pessoa maravilhosa. E a Irani, né, ela tinha uma característica que eu apreciava muito, né? Ela, além de ser uma pessoa alegre, uma pessoa para frente, para o alto, entendeu? Trabalhadora lá da Casa de Eurípides, trabalhadora da Casa de Maria, que tem aqui no Anil, tem no Anil, próximo da gente, ali no Sertão, né? Então,
nossa querida Irani, essa pessoa boníssima, ela também tinha uma facilidade enorme para cozinhar. Ela fazia um cachorro-quente, meus amigos, absolutamente inigualável. E a Irani, então, às sextas-feiras, a gente tem a nossa reunião na Casa Espírita, às 4 da tarde. Quando começava a reunião, a Irani começava lá embaixo, na cozinha, a fazer o cachorro-quente. Eu estou falando isso para que vocês vejam como é que o Espírito usa os detalhes para se mostrar, para mostrar a sua individualidade. E aí a Irani, quando eu descia já, levado por aquele aroma do cachorro-quente, a Irani disse, comer um cachorro-quente, Afrânio. Sei que você gosta, já deixava lá um cachorrozinho quente lá para mim e para outras pessoas também. Aquele cachorro-quente ia ser depois distribuído na alimentação das pessoas carentes, as quentinhas, muitas vezes. Bem, a gente comia o cachorro-quente, tudo muito alegre. E um dia a Irani desencarnou, para todos nós, e aí ela veio na reunião mediúnica. Como é que ela se apresenta para se mostrar como sendo Irani? Oi, Afrânio, tudo bem? Você não está me reconhecendo, não? Eu disse, não estou reconhecendo, minha irmã. Você não está me reconhecendo, mas meu cachorro... Você me esqueceu, mas o meu cachorro-quente você não me esqueceu. Aí, imediatamente, eu me lembrei da Irani, Aí ela disse, olha, eu vim aqui para dizer a vocês que morrer não dói. Ela falou. Eu, no dia que eu desencarnei, eu tinha tido um dia normal, não estava sentindo nada. Eu peguei o livro Fonte Viva para ler uma página antes de adormecer, fazer a minha prece adormecer. E, de repente, eu estava no meio da minha leitura e ouvi um barulho na minha cabeça, pô! E eu dormi. Quando eu dormi, meio desorientada, quando eu acordei, eu vi o Frederico sentado ao meu lado, ela falando. O Frederico era um médico que nós tínhamos na nossa casa espírita, que já tinha desencarnado antes da Irani. A Irani disse que perguntou para o Frederico, Frederico, o que você está fazendo na minha casa, Frederico? E aí o Frederico disse para ela assim, Irani, você que está na minha casa, entendeu? E aí caiu a ficha de que ela tinha desencarnado. Olha que maravilha desencarnar dessa forma, meus amigos? Ser recepcionado no mundo espiritual por alguém querido ao nosso coração e dessa forma tranquila com a nossa Irani. Para nós atingirmos este estágio, nós temos que naturalmente nos esforçar, nos melhorarmos. É isso que temos que fazer. Bom, aí continuando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 154, Kardec diz na nota dele que a morte natural se verifica pelo esgotamento da vida orgânica em consequência da idade. O homem deixa a vida sem perceber, é uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Seria a melhor maneira de desencarnar, como a gente deduz, Quer dizer, a vitalidade orgânica acaba e aí, não tendo mais como reter o espírito, o corpo desencarna. A gente desencarna, o corpo morre. Bem, a separação da alma e do corpo ocorre quando são desligados os laços que a retinham, e aí ela se desprende. Isso está na questão 155, que esclarece também que isso ocorre pouco a pouco. A gente tem uma dimensão exata de como se dá essa situação. Então, a gente está vivo, a gente não desencarna de repente, não é uma coisa repentina, Quer dizer, o corpo morreu e a gente desencarna. Não. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, no capítulo... tem várias situações, a partir do capítulo 13. Esse livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz vem à crosta com o seu amigo Hilário, e orientado, então, pelo seu instrutor espiritual, eles vão ajudar no desencarne de alguns companheiros que tiveram passagem por nosso lar. São oriundos do nosso lar, digamos assim. Então a gente vai ver que esses espíritos estão o corpo está prestes a morrer. Então tem que haver esse desligamento do corpo. Eles vão auxiliar nesse desligamento.
E ele dá aqui 5 exemplos no Obreiro de Vida Eterna, nosso querido André Luiz. 5 exemplos. O exemplo do Dimas, que é um médium espírita, humilde trabalhador, que desencarna com os familiares ao seu lado, que se consume, né, que para que se consume a desencarnação, tem rápida melhora e os familiares, com seus pensamentos que o retiam, se afastam momentaneamente. Isso é muito comum, né? O doente está no hospital, está ruinzinho, e de repente ele dá uma melhora. Ele dá uma melhora, a família relaxa, graças a Deus, ele está melhorando. Aí a família vai para casa. Nessa ida da família para casa, o espírito desencarna. Aquela rede fluídica que a gente forma ao redor do espírito dificulta a desencarnação. Então o Dimas estava nessa situação. Então, quando a família vai para casa, o Jerônimo, que é o que está lá é o instrutor espiritual, que está lá com o André Luiz e o Hilário, inicia o processo de desencarne. E aí, narra André Luiz, forma-se um corpo fluídico sobre o corpo material. Este corpo é recolhido pela mãe de Dimas, já desencarnada, e que vem presenciar o desenlace. No entanto, Dimas não se preocupou em preparar seus familiares para a vida espiritual. E por este motivo, após o desencarne, sofre com os lamentos inconformados de sua esposa. Então, o detalhe aqui que o André Luiz quer chamar a atenção, da necessidade de nós prepararmos os nossos familiares, não apenas para o retorno deles à vida espiritual, mas também para o nosso retorno. Porque senão eles vão ficar desesperados, esses pensamentos de tristeza deles nos prendem, atrapalham a nossa evolução, atrapalham a nossa caminhada. Então o Dimas, essa característica, né? Já o Fábio, né, ele também tem outro companheiro que vai ser desligado. Ele tem intensa atividade na seara espírita, né? Mas não tão grande como o Dimas. O Dimas era passista, ele tinha uma atividade mais intensa. O Fábio não, o Fábio é tuberculoso, ele não pode ir à casa espírita, mas ele não deixa de fazer o bem, não deixa de se instruir cada vez mais para a vida espiritual. E também promovendo reuniões na sua casa, estudos do Evangelho, culto do Evangelho, ele prepara o seu desencarne e prepara os seus familiares, de modo que ele retorna tranquilo para a vida espiritual. Então não basta ser espírita, não basta nós termos a convicção da vida espiritual. É necessário que nós consigamos transmiti-la aos nossos familiares também. Depois ele fala da Albina, que é uma evangélica, quer dizer, não é o retorno ao mundo espiritual em boas condições não é um privilégio de espíritas, né? É um coroamento da atuação do espírito encarnado, de nós quando estamos aqui encarnados. Não importa a religião, não é a religião que salva. O lema do espiritismo não é fora do espiritismo não há salvação, não. É fora da caridade não há salvação. E caridade todos nós praticamos, de qualquer religião e até de religião nenhuma, né? Então a Albina é evangélica, mas era daquelas evangélicas trabalhadoras, evangelizadoras. Tem o carinho de todos os seus evangelizandos, de todos os seus familiares. De um deles vai surgir uma prece tão fervorosa que vai permitir à Albina a dilatação do seu período, uma moratória de alguns meses. Então a Albina é uma pessoa integral, é uma evangelizadora. Ela está, portanto, melhor preparada do que muitos de nós que somos espíritas. Aí o outro personagem é o Cavalcante, que é católico. E, embora praticante convicto, sua dedicação ao trabalho espiritual, no pensamento dele, ensejou a separação da esposa e nutre profundo sentimento de culpa por isso. Então, aqui a gente pode extrair das entrelinhas um outro problema que pode nos prejudicar no retorno ao mundo espiritual. Não é apenas o apego aos bens materiais, mas os sentimentos de culpa que nós possamos ter construído durante a nossa encarnação podem nos ajudar, podem nos dificultar o retorno ao mundo espiritual. É o que está acontecendo com o Cavalcante. Ele tem um sentimento de culpa em relação
à esposa, ao sentimento em relação à separação com a esposa. Tem muito medo de morrer e, por esse motivo, ele sofre ao desencarnar. E, finalmente, a quinta pessoa que vai desencarnar e vai ser assistida pelos nossos companheiros é Adelaide. Adelaide Augusta Câmara, a nossa aura celeste, né, que tem tantas poesias psicografadas pelo Chico. Ela é espírita, ela é médium, é diretora de uma instituição de assistência de crianças, de mulheres, né, meninas. Tem o amparo do Dr. Bezerra de Menezes, uma pessoa, portanto, de muitos méritos, e que, curioso, né, ela vai, vamos dizer assim, conduzir o seu próprio desencarne. É muito lindo esse livro, Obreiros da Vida Eterna, meus amigos. A segunda parte do livro, que é a que trata desses desencarnes, é muito interessante. A primeira parte também, que fala da casa transitória de Fabiano, também é muito interessante. Mas nosso tempo está praticamente esgotado, e eu queria só dar mais algumas informações, né, dizendo que no momento da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, se opera gradualmente, eu estava falando, né? Tem uma lentidão variável segundo o progresso de cada indivíduo. Né? Então é isso. Temos aqui algumas ideias de como poderíamos fazer o nosso epitáfio. Né? Por exemplo, o epitáfio que Vitor Hugo fez colocar na sua sepultura foi esse aqui, ó. Quando eu baixar à sepultura, poderei dizer, como muitos outros, terminei o meu dia de trabalho. Mas não poderei dizer que terminei a minha vida. Os meus dias recomeçarão na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é um caminho. Apenas se fecha ao crepúsculo para me ser de novo franqueado ao amanhecer. Vejam que reflexão profunda no nosso Vitor Hugo. E essa aqui de Benjamin Franklin. Aqui repousa, entrega aos vermes o corpo de Benjamin Franklin, impressor, com uma capa de um velho livro, cujas folhas foram arrancadas e cujo título e duração apagadas. Mas por isso, a obra não ficará perdida, pois reaparecerá, como ele acreditava, em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Né? Clara alusão ao pensamento reencarnatório de Benjamin Franklin. Então é isso, meus amigos. A sensação que o espírito experimenta após a morte depende. Se fez o mal, com o desejo de fazer, estará no primeiro momento envergonhado. Para o justo, porém, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar questionador, é o que os Espíritos nos dizem na questão 159. Esse retorno ao mundo espiritual pode se dar como se deu com a Irani, né? Com essa recepção de amigos, de familiares, né? Mas esta recepção por familiares e amigos depende da evolução de quem desencarna, pois a alma tem que passar por um período de perturbação espiritual após a morte, é o que nos informa a questão 163. E certamente o conhecimento proporcionado pelo Espiritismo influencia na duração mais ou menos longo da perturbação. É o que nos diz a questão 165 do Livro dos Espíritos. Para a gente fechar com mais um pensamento do Chico, nós podemos, sobre esse tema, né? Podemos dizer assim, mediunidade e hospício. Em Pedro Leopoldo, muitos pedintes batiam à porta de nossa casa de madrugada. Muitos deles eram espíritos encarnados que procuravam o nosso endereço por indicação de outros. Eles haviam deixado o corpo e não sabiam. As minhas irmãs acordavam, me vendo conversando aparentemente sozinha, pensavam que tivesse enlouquecido. Elas me diziam, Chico, essa história de espiritismo e mediunidade ainda vai mandar você para o hospício. Então, lembrando mais uma vez aí a necessidade de conhecermos a doutrina espírita para que tenhamos um retorno mais
mais equilibrado, um retorno mais adequado à nossa paz, ao mundo dos espíritos. Então, para encerrar, lendo aqui do livro Vivendo a Doutrina Espírita, de Antônio Badui Filho, é uma mensagem de André Luiz. Antônio Badui Filho é um médium. Vamos ler a lição 148, que se refere a essas questões que foram estudadas aqui por nós. Diz assim o nosso André Luiz: conheça o Espiritismo e viva melhor. Fortaleça a fé raciocinada e use a sensatez e a razão. Pesquise a mediunidade e elimine o sobrenatural. Reconheça o além-túmulo e aprimore-se para ele. Estude as vidas sucessivas e compreenda a evolução. Pense nas dívidas passadas e interprete o sofrimento. Renuncie à coroa de orgulho e respeite a presença alheia. Destrua a praga do egoísmo e cultive a solidariedade. Fuja do tufão da violência e encontre a brisa da paz. Evite a escuridão do mal e procure a luz do bem. Creia que o Espírito existe e saiba que é o seu futuro. E conclui André Luiz: é muito importante o conhecimento espírita como preparo para a vida futura, pois quanto menos você perturba as leis divinas durante a vivência física, menor é sua perturbação após a morte do corpo. Quanto mais a gente se preparar para a morte, menos perturbados ficaremos no momento da morte. E a propósito daquela mediunidade do espírito que eu acabei de ler, né? O André Luiz fala aqui, né? Pesquise a mediunidade e elimine o sobrenatural. Quer dizer, como entender o comportamento do Chico, né? Conversando com os espíritos que o procuravam, e as irmãs não viam nada, somente sabendo o que é a mediunidade, estudando e pesquisando a mediunidade. É isso que devemos fazer quando, de alguma forma, nos sentirmos, né, não conseguirmos decifrar episódios que certamente são episódios mediúnicos. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, que o Senhor Jesus nos auxilie a continuar estudando e nos esforçando para aproveitarmos bem a presente encarnação. Vamos então fazer a prece de encerramento, agradecendo ao Senhor Jesus por esses momentos que passamos juntos e rogando que Ele possa continuar nos ajudando nos momentos difíceis que porventura tenhamos que enfrentar na presente caminhada. Que o nosso querido professor Eurípides, nosso querido Chico Xavier, mentores desta casa, possam estar sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos inspirando nos momentos difíceis. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo, meus amigos. Obrigado pela paciência e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.